como houve com a antiga Vulgata, né, o antigo latim e a Vulgata de Jerônimo. Então, houve esses problemas de uma para a outra. Então, como a Bíblia Vulgata precisou de uma revisão, né, por Jerônimo, automaticamente também a Peshitta também houve, né, uma mudança, uma revisão. Tá? E outra coisa interessante, é para a Bíblia da Igreja, né, Vaticanista mudar, não só nome, mas todos os mandamentos que ferem princípios éticos da palavra de Deus, era para, né, o Vaticano mudar, para abonar a doutrina deles, batismo de criança, adoração de relíquias, imagem. Então, chama a atenção. Será que Jerônimo só fez a mudança do nome? É complicado, é complicado. Então, as expressões, Targumi, tá? A expressão, né, Perushot, do hebraico, que quer dizer, que é traduzido, não precisava. E aí o tradutor, quando fosse fazer para o grego, ou seja, para o latim, ou qualquer um outro idioma, escrevia sem usar essas colocações. Quer dizer, não, isso quer dizer, não existe. Não existe, porque a língua ela é hebraica ou aramaica, eu apenas faço uma tradução para outro idioma. Terminou o tempo dele? Isso, muito bem, graças a Deus. Então, lembrando que você aí pode mandar um e-mail para o nosso amado irmão Denis, tá? Estamos continuando aqui com o debate. E vamos agora para a tréplica, né? Do nosso irmão e professor Rubens Pierre sobre esse assunto. Bem, a questão da Septuaginta aqui é muito simples. A Septuaginta, todos argumentam e afirmam que a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento hebraico. E ela foi traduzida peça por peça em Alexandria, no Egito, entre os anos 50 até o ano 150 antes do Mashiach. Escritores do Novo Testamento citaram às vezes a Septuaginta? Bem, aqui vamos fazer uma pergunta. Mas que prova temos que tal tradução grega antiga do Velho Testamento que estava disponível ao Salvador e aos apóstolos naquela época? A resposta é não. Esta tradução da Septuaginta é uma mentira. Nunca existiu. E ela foi produzida, por quê? A partir do ano 303, Diocleciano sobe no poder. E do ano 303 a 310, Diocleciano faz uma campanha de queima de tudo que era aramaico e de tudo que era hebraico. O espírito antissemita de Roma era forte. E esta queima das escrituras sagradas continuou na época do concílio de Niceia, quando Constantino deu ordem. Isso está no livro, temos provas. Está no livro do próprio Armindo de Abreu, quando ele diz claramente em seu livro que todos os originais do hebraico e oriundo do aramaico foram queimados por Constantino. A ordem foi dada exatamente até o ano 340 e continuou até os dias modernos, até os dias atuais. Tudo que era hebraico e aramaico eles queimavam. Agora, no ano 340, exatamente os arqueólogos, exatamente os pesquisadores encontraram que apenas no terceiro a segundo século, então, a partir do quarto século, Constantino aparece com a tal de Septuaginta e dizendo: eis aqui a tradução verdadeira da Bíblia, e mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico. Ora, queridos telespectadores, vocês não desconfiam? Como é que Constantino manda queimar tudo? A bibliografia vai estar disponível para quem quiser. Vou dar meu telefone, meu endereço, dou toda a bibliografia que você pesquisa. Ele mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico, e agora vem com a tal de Septuaginta. Aí você pode argumentar: ah, mas nós temos a carta aqui de Aristeia, que confirma que a Septuaginta é verdadeira, e ela fala disso. Essa técnica era antiga dos jesuítas. Eles pegavam cartas e pegavam documentos, forjavam arqueologicamente para validar um documento. Mas eu quero dizer para vocês que temos uma prova de que a língua hebraica e aramaica era a língua do primeiro século, da época judaica Natsiri, e não a língua grega. A maior prova que nos dá disso foi historiadores daquela época como Joséfos. No seu livro Guerras,
Exatamente no capítulo 20, no parágrafo 11 e 12, ele diz: o historiador Flávio Joséfos, no primeiro século, do ano 37 ao ano 100, olha o ano, hein? Depois, hein? Ele diz: testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam hebraico. Ele também testifica que o hebraico, e não grego, era a língua daquele lugar, naquele tempo. Joséfos fala a respeito da destruição do templo do ano 70. E de acordo com ele, os romanos tinham tradutores. Se eles falassem grego, e se fosse a língua grega, a língua que era curricular comum naquela época, os romanos não pediriam para que traduzisse para a língua judaica, para a língua hebraica, diante da situação que eles estavam vivendo, o cerco de Jerusalém. Mas tradutores judeus rogavam a eles que renderem na sua própria língua. No capítulo 5 do livro Guerras, diz: entretanto, Joséfo nos dá um vislumbre da linguagem daquela época, do povo judeu do primeiro século. Ele diz: precisamos ser grande artista para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem, pois uma vez habituada a falar a nossa língua, eu não pronunciaria grego com exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Está aqui provas técnicas de que a língua grega não era a língua, e está aqui Flávio Joséfos expondo a situação exatamente naquela época. Isso, graças a Deus. Então, essa primeira pergunta, eu creio que foi respondida, né? E foi debatida. Um colocou uma parte, uma questão, outro colocou outra questão. E essa primeira pergunta está resolvida. Agora vamos para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é para o nosso irmão Azarias. Pode ser considerado blasfêmia quando as escrituras sagradas, em língua portuguesa, translitera ou então subscreve o nome do Filho de Deus para Jesus Cristo? E por quê? Vou fazer de novo para os ouvintes poderem dar uma pausa e entender melhor, certo? Então, pode ser considerado blasfêmia se nós lermos a Bíblia que nós temos no Brasil, João Ferreira de Almeida, escrito lá Jesus Cristo, e eu falar Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, pode ser considerado esse nome blasfêmia nas Escrituras Sagradas? Então temos agora 10 minutos para o nosso irmão Azarias responder. Muito bem, um assunto tanto polêmico, a partir de 1987 no Brasil, quando disseminou, né, essa questão de Yeshua HaMashiach por movimentos e movimentos faccionistas de algumas denominações. Mas já existia nos Estados Unidos pessoas que tinham essa visão. Interessante é notar que se o hebraico nunca existiu a tradução para o grego, estou respondendo a pergunta, tá bom? Para o grego, judeus da diáspora, a partir do ano 722 antes de Mashiach, e depois 605 cerca de, para a Babilônia. Se esses judeus continuarem a falar hebraico, tanto na época de Samaria, quanto na época de Nabucodonosor e os seus sucessores, por que aramaico, essa mistureba de língua entre hebraico e aramaico, depois do cativeiro? Não tinha lógica. Então, veja bem, o que fez Alexandre o grande conquistador do mundo, a linguística da época. Judeus espalhados por os 4 cantos da terra precisavam entender sobre o eterno em uma língua, mas o hebraico já havia esquecido. O hebraico, as pessoas acabaram esquecendo. E sabemos que Alexandria é uma grande faculdade linguística do mundo da época. O que fez lá? O rei pegou os livros de maior poder, né, na época, e fez uma tradução para o grego. Isso é prova que até hoje você fala grego. Sem perceber, está falando grego. Então, essa língua teve evidência como língua universal neste dia. Mas o povo da dispersão foi esquecendo o hebraico. Foi esquecendo, chegou em Babilônia, houve uma mistura de hebraico e aramaico, e você encontra essas palavras no Novo Testamento, vamos assim dizer, né, línguas hebraica, aramaica e latina. Tá? Então, veja, realmente, qualquer
pessoa que pesquisa um pouco de história, tá? Isso é no mundo, percebe que realmente existe uma versão chamada Septuaginta. Não tem como negar isso. Mas uma coisa que não foi respondido no bloco passado é por que traduzido quer dizer, se a língua é puramente hebraica ou aramaica, por que Talita Cumi ou Eli lama sabachthani, que quer dizer, não precisa quer dizer. Por que quer dizer? É porque tem uma outra língua envolvida. E uma coisa interessante é, no topo ali do madeiro, né, do Stauros, estava a Yeshua, né, o Hamashia, tá? E estava em 3 idiomas. Né? Em grego, hebraico e latim. Inclusive aqui na Bíblia judaica, né, está lá, em 3 idiomas. Grego, né, hebraico e latim. Por quê? Essas línguas, né, paganizadas, sabe, numa linguagem, num texto escrito por apenas judeus, que no caso seria o hebraico puro, não tinha necessidade. Automaticamente, tá, sabemos que existia uma escola grega, né, em Alexandria de traduções. Isso aí não tem como negar. 280 antes de Mashiach até 150 traduziram o Taná para o Koiné. Teve grande influência na época. Tanto é que o apóstolo Shaul poderia ir em qualquer parte do mundo e falar o grego, porque o mundo praticamente conhecia o idioma, como o inglês hoje. Então, o grego não pode ficar de fora em termos da mensagem de Mashiach para a humanidade. Não tem como. Mas, traduzido quer dizer, Targumi, esses textos não tem que ter me explicação, não me convence. Traduzir o quê? Eli lama sabachthani, deixa Eli lama sabachthani. Quando eu escrever a Bíblia para qualquer idioma, eu escrevo direto sem usar a palavra Targumi, Perushot, enfim. Não tem necessidade. Mas vamos então para o nome Yeshua HaMashiach. Tá? Realmente, quando Deus, né, quando o Eterno disse a Moshe, olha, Josué, Oséias, filho de Num, chama-o de Yehoshua. Yehoshua. Ou seja, porque senão, o que Oséias vai pensar? Que Oséias é que salva, ele que salva o povo. Mas quem salva é Yahuwah, o Eterno é que salva. Então, muda para Yehoshua. Ou seja, Deus salva, Yahvé salva, o tetragrama salva, não é o Rocher. Então veja bem, quando a tradução foi feita para o grego, nome próprio não se traduz, se translitera, tá? Mas se não traduz e se não translitera, então eu posso usar de equivalência. O próprio Yeshua, o Mashiach, disse para Shimon, você é Keifas. Keifas é uma palavra aramaica. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Shimão. Ele continuou sendo Shimão. Mas olha, você é Keifas, tá? O aramaico, que significa rocha, homem forte. Esse nome é conotação, não é tradução. Porque o nome dele é Shimon, ou Shimeon do hebraico. Então, Keifas não é tradução. Também não é transliteração. E nem equivalência de nome, mas sim de pessoa, de posição, de temperamento. Você é Keifa, você é uma rocha. Para o grego, Petra, né? O Petros, em português, Pedro. Ou seja, então, se eu não posso realmente traduzir nomes, mas eu posso conotar, equivaler. Interessante é que o nome Yeshua, ou Yehoshua, em hebraico, para o grego não tem como transliterar. O grego, a palavra shi não tem. Então tem o sigma. Então como que eu vou pegar, né, aqui o nome, né, o nome Yeshua em hebraico, Yod, né, um Sheva, um Shin, um Shurek e um Ain, com a pontuação maçorética, Yeshua. Mas se o grego, se quiser equivaler a nível de grafia, esse nome não tem como. Diz aí o movimento, né, do Yeshua, que poderia chamar ele Yexua, ou Yexia. Tem aqui um documento que prova isso. E, 2 minutos, antes de Jerônimo, eu tenho aqui comprovado aqui partes da Bíblia de 175 antes de Cristo, que tinha esse nome abreviado, IC ou Jesus Christos. Existia. Então, se Jerônimo realmente usou a Septuaginta, pena, porque quando o Papa Damaso pediu a ele fazer uma versão correta para o latim, existia cerca de tanto versões como manuscritos gregos nos dias de Jerônimo. Hoje são mais de 10 mil, tá? São mais de 10 mil manuscritos, né, do latim. Tem mais do que o grego.
A própria Peshitta, sabe, existia 350 manuscritos da Peshitta. Então, se você for ver em termos de manuscrito, o que é confiável? Mas se realmente, né, o Tanar, para a Brit Hadashah é realmente a língua fiel, Kadosh, santa, então por que essa Perushot, Targumi, o que isso quer dizer até então? Não precisava dessas colocações, né, na Brit Hadashah. Isso. Então agora vamos para a réplica do nosso professor Robespierre. Bem, primeiramente a questão ainda da Septuaginta e por que os judeus da diáspora, depois do ano 70, respondendo a pergunta direta, por que os judeus da diáspora, quando recebia suas cartas, era respeitado a halahá, e aonde eles estivessem, na sua sinagoga, eu estive pessoalmente nas regiões, fiquei 2 meses naquela região e estudamos o assunto dentro de um contexto hebraico. E podemos falar com letras copiosas que, quando as cartas do apóstolo Shaul, do Talmidim Kefa e de outros discípulos dos Talmidins chegavam às determinadas Kehilá, não era igreja. A expressão igreja exatamente era uma expressão grega, que significa chamados para fora, para adorar ao sol. E então, quando a carta chegava, as cartas chegavam e só poderiam ser lidas em hebraico ou aramaico, dentro daquele país estranho. E isso eu vi na França, nos Estados Unidos, em toda a Europa e no Brasil. Até hoje no Brasil, se você for numa sinagoga, você vai ver que na hora de ler a leitura da Tanar e dos profetas e os sermões é feito exatamente em hebraico e aramaico. Em hebraico atualmente. E nunca, jamais, na língua comum daquela nação que está se fazendo, que está se falando, que eles falam, depois sim eles traduzem. Isto porque os apóstolos guardavam uma tradição chamada halahá. Eles não quebravam essa tradição. É que era autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Eis aí a resposta à pergunta por que as cartas a diásporas eram lidas nesta língua. Agora, quanto à questão do nome do Salvador, a questão é simples. E eu quero dizer diretamente para vocês. A questão é o seguinte, prezados e queridos telespectadores, que o nome Jesus Cristo não se trata de uma tradução e nem tampouco de uma transliteração e nem tampouco de uma transmutação. O nome Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo exatamente era um indivíduo criado por Roma, ainda no período antes exatamente da Torre de Babel. Através de Nimrod, Samiramis e Tamus, nós temos a figura do filho de Nimrod com Samiramis, cujo nome na língua hebraica chamava-se Tamuz, e cujo nome na língua egípcia chamava-se Isus, que era filho de Isis. E esse indivíduo, juntamente com seu pai, que no Egito era chamado de Nimrod, em hebraico, lá em Babilônia, ele era chamado exatamente de Nimrod. E a expressão hebraica usada pelos Naviim, os profetas, ele usava o nome de Baal-Zebu. Mas lá no Egito, o nome de Baal-Zebu era Zeus, de onde surgiu a palavra Deus. Por isso, quando se falava no Egito que Jesus Cristo era filho de Zeus, que era a figura do boi, Apis, lá no Egito, não se estava mentindo. A prova técnica disso, irrefutável, o que houve exatamente no 1º século, no 3º século, por Constantino, no 4º século, no Concílio de Niceia, não foi uma imposição de um nome transliterado, não foi a imposição de um nome traduzido, e nem tampouco de um nome transmutado. Eles pegaram a pessoa mitológica de Jesus Cristo e substituiu no lugar de Yeshua, o Mashiach de Israel. Para provar isso, as primeiras traduções da Bíblia, ainda daquela época, conserva estes traços, e nós temos aqui a prova do crime. Nós temos, porque aqui só falamos com prova,
E está aqui a prova do crime. A Bíblia na língua antiga, na versão antiga, exatamente em um italiano antiguíssimo, numa linguagem romana. E aqui está, a língua é tão tremenda que exatamente na primeira página, onde você fala, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Veja que aqui está, na própria Bíblia, em latim antigo, em um latim mais italiano, lá em Septo, Domini Zeus. Domini, para quem não sabe, significa Senhor. Zeus significa Zeus, que na terceira declinação do genitivo é Deus, é a mesma pessoa. E quando você fala exatamente o nome do filho de Zeus, está aqui ainda no latim antigo. Essas versões saíram na época ainda do Império Romano, exatamente em Matei, eles falam Matei, capítulo 1, vocês verão exatamente o que nós estamos falando é uma realidade irrefutável, porque contra fatos não há o quê? Argumento, não há argumento. Está aqui no capítulo 1 de Matei, Evangelia do Pan Matei. Exatamente está escrito o seguinte, eu vou ler na própria língua que eles escreveram, ainda na língua italiana antiga, quando eles disseram: Ievanaste, um fio, se vivei pundi numeli, Jesus Cristo. Vocês poderão perceber, aqui está Jesus. Esse indivíduo não se trata de uma tradução, nem de uma transliteração, nem de uma transmutação. O elemento vital deste indivíduo foi exposto no livro de Ezequiel 8,14, quando a sexta-feira da paixão já era comemorada, e as mulheres choravam por Tamuz, e a procissão acontecia, e a figura que se levava nos ombros, que o encontrava com a mãe, era a figura de Jesus, de Jesus Cristo, com a sua mãe. A língua, o mundo foi dominado por Roma, e na língua romana, o deus romano Isus foi mais político, mais confortável para Constantino colocar a pessoa e não o nome, a pessoa de Jesus Cristo no lugar de Yeshua, o Mashiach. E a maior prova disso está no erro do grego, porque os gregos pegaram o nome Yeshua e escreveram em grego. Se vocês permitem escrever em grego, em hebraico, escrever em gregos. Dentro do tempo. Posso, dentro do tempo, então escrever em grego, exatamente Jesus. Esta expressão Jesus, ele diz que é uma transliteração de Yeshua. E eles então justifica que a letra Shin foi substituída pelo Sigma, porque na letra Shin, exatamente os gregos não falam, e isso é verdade. Se você falar com um grego, fala aí chiclete, o grego vai dizer ciclete. E eu confirmei isso com uma grega, professora de história em inglês, lá na própria Grécia, na ilha Chipre. Nós conversamos ao vivo em inglês sobre esse assunto. Também a letra Ain, os teólogos justificam que no grego essa letra é feminina, e no grego é impossível você transferi-la, sendo que ficou o U e o S, que eles representa como Ni e o sigma final. Primeiro, esse sigma, esse S nem existia. Exatamente era escrito desta forma, Yesu, sem esse S. E esse Yesu que eles estavam falando se tratava exatamente da transliteração correta de Jesus Cristo, que era o filho de Zeus. Era esse Jesus que é uma adaptação de Constantino. Constantino queria isso para unir o Império Romano. O nome Jesus foi um nome sincrético, um nome de um sincretismo. E finalizando para vocês entenderem. Então, eles disseram que o Ain não caberia aqui. E é a maior das mentiras, porque o Ain, se você colocar o alfa do Ain do grego, você tem Yeshua. A prova do crime é que eu estou com a própria Bíblia grega nas minhas mãos.
E na própria Bíblia grega, depois poderão ver os documentos no DVD, o Nome do Eterno, vocês poderão perceber. No YouTube, vocês podem pegar para vocês. E lá está mostrando exatamente em grego, Yeshua, ou seja, aqui eu não estou defendendo uma transliteração, isso é transliteração correta. Eles estão transliterando Yeshua para Yeshua, mas não foi o caso aqui, queridos. O caso aqui, colocado em relação à pessoa de Jesus, eles não mudaram o nome, não transliteraram o nome, eles não fizeram uma mudança, eles pegaram a pessoa de Tamuz e substituíram, que era Isus em Roma, e substituíram no lugar de um moreno, um homem meio negrotado, cabelo crespo, feio, e esse rapaz chamava-se Yeshua. Era este indivíduo que foi o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e não esse Jesus Cristo apresentado por Constantino. Provas, encerrando as minhas palavras. Isso está no próprio livro. Hoje a Igreja Católica colocou isso em evidência. E está no próprio livro, Código da Vinci, já à disposição de toda a humanidade. Tá bom. Então agora tem o nosso mais 5 minutos para o nosso irmão Azarias fazer a sua tréplica. Interessante, né? Automaticamente, tá? Jesus, tá? Se não tinha realmente, não pronunciava o Shin, então de qualquer forma seria o Sigma, Yeshua. Nós encontramos essa colocação até no próprio no Tanar, nas palavras ali, né, do escritor Neemias, né, enquanto que aparece a palavra tanto Yesu como Jesus em grego, tá, referindo a mesma pessoa, a declinação Yesu ou Jesus com sigma no grego, tá? O interessante é que chega a ponto de dizer que Jesus, você está chamando o teu Jesus, Deus cavalo, filho de uma égua, é o que aplica. Se a palavra, tá, Jesus, ela é grega, como que eu posso traduzir para o hebraico? O hebraico é Yeshua. E esse nome não foi transliterado, nem traduzido. Tá? Então eu posso fazer uma equivalência de nome. Automaticamente, Moshe. Mas em português se escreve Moisés. Aí vai uma declaração de um S, que também é o caso de Jesus. Se Moisés, tá, no grego, tá, ou no português, leva um S, no hebraico é Moshe, não vai o sigma, no grego vai. Então a declinação aconteceu com o nome Yahoshua e com o nome Yeshua. Por que antes do cativeiro babilônico, o próprio, né, Yeshua é chamado de Yahoshua? Após o cativeiro passou a chamar Yeshua. Então essas picuinhas de declinações para lá para cá, e querendo, se você pegar qualquer nome de pessoas, dá o nome de uma divindade pagã, qualquer nome, inclusive o meu, que é Azarias, foi chamado de Abednego, Deus Nebo, lá em Babilônia. O que importa é o nome da pessoa ou a pessoa do nome? Quanto Jesus existia na época da Tanar? Cerca de 18 a 19 pessoas com o nome Yeshua. Qual que era o Mashiach de Elohim? Qual que era o Bene Elohim? Era Yahoshua, filho de Nun? Era o sacerdote? Qual Yeshua que aqui o texto está tratando? Então, nome, até que ponto esse nome tem tanto poder? O que é uma aberração é pegar o nome em grego e levar para o hebraico, porque a palavra hebraica, né, sus é cavalo mesmo, Ie, né, é o nome, né, eterno, né? Então, o tetragrama, Ie, Yeshua, o nome do pai no filho. Mas Jesus, a palavra é grega, não é tradução, não é transliteração. O nome Keifas não é tradução e não é transliteração. Mas pegou o nome Keifas. Há pouco eu ouvi o professor dizendo que a palavra Keifas. Essa Bíblia aqui judaica está escrito Keifas, mas não é o nome dele. Eu posso escrever aqui no oráculo sagrado, Kadosh, apelido das pessoas? Ou nome conotativo? Então veja, irmãos, tá? Se realmente Jesus, para o hebraico, é Deus cavalo, eu estou falando em grego e não em hebraico. Porque em grego, cavalo é hipo. E Deus é Theos. Então, é lógico que se eu sou um judeu, estou escrevendo a um povo judeu, tá? Eu tenho que falar na minha língua, no meu idioma. Quem quiser que traduza e procure me entender, use o intérprete. Tá? O que fica difícil é dizer, é uma blasfêmia, porque se for blasfêmia, tá, teria que sacrificar, vou bater na mesma tecla, os 70 sacerdotes.
Então, graças a Deus, terminamos o primeiro bloco, né, de perguntas aqui na nossa igreja, nos nossos